Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Segunda luminária de humildade é São José. O escritor polonês Jan Dobrzyński escreveu um belo livro sobre a vida de São José, intitulado A Sombra do Pai. O Papa Francisco, na sua carta apostólica Patris Corde, com a qual proclamou o ano de São José, em 2020, falou sobre este livro. Escreveu: com a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos sem nunca se afastar dele. São José, desde que entendeu por inspiração divina o significado da sua vocação, não temas receber Maria por esposa, assumiu a missão de pai terreno de Jesus e de esposo castíssimo e guardião da virgindade de Maria, e só viveu para eles. Toda a sua vida foi a vida de um pai de família modesta em Nazaré. Como diz São José Maria, simples, normal e comum, feita de anos de trabalho sempre igual, de dias humanamente monótonos, que se sucedem uns aos outros. Nunca quis ser o centro à volta do qual Maria e José girassem. Nunca quis imaginar-se importante a si mesmo, ao contrário. Esquecido de si, São José só viveu como a sombra que acompanha sem ser notada. Passou despercebido. Nos Evangelhos, José passa quase totalmente inadvertido. Poucas linhas nos falam dele. Uns poucos trechos dos capítulos 1 e 2 do Evangelho de São Mateus e também os 2 primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas. São poucas páginas, que contudo dizem muito. Entre outras coisas, que José foi um exemplo maravilhoso de humildade. Ele cuidou do Filho de Deus, do Senhor dos Senhores e Rei de Reis, como o chama o Apocalipse. Trouxe-o nos braços, beijou-o, vestiu-o e custodiou-o. É o que diz uma oração litúrgica de preparação para a comunhão, dirigida a São José. São José ensinou-lhe o seu ofício. Jesus era denominado por alguns o filho do carpinteiro. E passou anos e anos em Nazaré, na total simplicidade, sendo apenas o carpinteiro da aldeia. Assim, ele pôde ser alicerce sobre o qual se podia apoiar a vida do Filho de Deus e de sua Santíssima Mãe. Tal como as fundações de um edifício escondidas debaixo da terra, José não aparecia. A ele podem aplicar-se muito bem estas palavras de São José Maria. Brilhar como uma estrela, ânsia de altura e luz acesa no céu, melhor ainda. Queimar como uma tocha, escondido, pegando fogo a tudo o que tocas. A fé do povo cristão soube unir a devoção à grandeza de São José, certo de que depois de Maria foi o maior santo, com a consciência de que essa grandeza consistiu sobretudo na sua humildade. Lembremos, por exemplo, os quadros famosos sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. No primeiro plano estão sempre a mãe e o menino, e em muitos desses quadros José fica na sombra, discretamente. Ou como num conhecido quadro de Murillo sobre a Sagrada Família, na frente está Maria costurando roupas e olhando com ternura a seus pés Jesus menino que brinca com o pequeno João Batista. E num segundo plano, inclinado sobre a banca de carpinteiro, com o serrote e a plaina, José que trabalha em silêncio. José encarnou antecipadamente o conselho que Jesus daria depois a todos os homens. Guardai-vos de praticar as vossas boas obras
diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Que longe estamos disso, de viver por agradar a Deus, sem querer brilhar nós por vaidade. Guimarães Rosa refere-se num conto, divertidamente, à coitada de uma mulher prejudicada, diz ele, por uma feiura de partir espelho. Acho que se víssemos claramente os traços da nossa vaidade, concordaríamos que são de molde a quebrar o espelho da humildade de José. Quantas vezes nós fazemos o contrário dele? Queremos brilhar pelos menores acertos, ser admirados, passar da frente, sair com vantagem, não sofrer críticas. José sempre esquecido de si e nós tão preocupados com a nossa imagem. Vale a pena aproveitar alguns dos exemplos que São José Maria coloca no livro Sulco, para tentar um diagnóstico, um exame de consciência sobre a nossa vaidade. Diz que somos orgulhosos, sim. Vivemos assim, pensando que o que fazes ou dizes está mais bem feito ou dito do que aquilo que os outros fazem ou dizem. Se queres levar sempre a tua avante, se queres dar o teu parecer sem que te peçam ou sem que a caridade o exija, se desprezas o ponto de vista dos outros, se te citas a ti mesmo como exemplo nas conversas, se te desculpas sempre que te repreendem, se te dóis de que outros sejam mais estimados do que tu, se procuras desejar singularizar-te, chamar a atenção, insinuar na conversa palavras de louvor próprio, ou que deem a entender a tua honradez, o teu engenho, a tua habilidade, o teu prestígio profissional. A grandeza de alma de José cresce em beleza quando percebemos que sua humildade esteve inseparavelmente unida a uma grande fortaleza, a muita coragem. Lembremos como defendeu o menino da perseguição de Herodes, deixando tudo e refugiando-se na terra do Egito. Lembremos a capacidade de São José, capacidade de iniciativa e a rapidez de decisão para resolver todos os problemas. Ele nos mostra assim que a humildade não é o encolhimento da personalidade, mas a base da grandeza de todas as virtudes que formam a verdadeira personalidade.